Senhoras e senhores, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Estudo de Mercado. Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um Estudo de Mercado, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar segundo o meu operacional baseado em análise técnica purista. Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo para você encontrar no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto em suas operações. Tudo isso utilizando um operacional extremamente baseado em oferta e demanda, onde você vai aprender a localizar no seu gráfico os pontos em que existe uma alta movimentação institucional, para que você possa sempre ficar a favor dos grandes operadores do mercado. Mas antes de começar esse vídeo, eu queria duas coisas de você. A primeira, aqui na descrição desse vídeo, tem o link para uma aula exclusiva. Essa aula eu preparei com muito carinho para você, com algumas dicas de como você pode fazer para ter sucesso no mercado financeiro. São 3 dicas extremamente importantes que você vai conferir aqui nessa aula exclusiva na descrição desse vídeo. E a outra, é claro, já deixa o seu like aqui, se inscreva no canal, assine o sininho de notificações para você sempre receber quando tiver novidades e vídeos novos aqui também. Vamos falar de gráfico? Senhoras e senhores, que mercado nesse dia de hoje? Nós tivemos um mercado extremamente interessante na minha leitura aqui, né? Se a gente for observar, olhando assim, teoricamente você não vê alguma coisa, oh meu Deus, né? O mercado até que ficou meio consolidado, mas teve 2 movimentos extremamente interessantes aqui que aconteceu e que eu tava observando uma situação muito interessante que raramente acontece aqui no índice, que são 2 entradas utilizando o conceito de Fair Value Gap. Aqui no índice, normalmente a gente não vê muito a presença de Fair Value Gap. É difícil você ver um movimento em que o índice utiliza o Fair Value Gap para fazer um reteste da posição. A gente vê isso mais, né, com uma grande incidência no Forex, mas aqui no índice é bem difícil de você analisar. É menos frequente do que no Forex. E hoje tivemos 2 operações que foram utilizadas o Fair Value Gap para nossa tomada de decisão. E aqui, se você obviamente quiser mais detalhes sobre esses trades, lá no meu perfil do Instagram, @GabrielPinotti, eu faço todos os dias o meu diário de trades, onde eu mostro para vocês as operações que eu realizei durante o dia e o porquê que eu executei aquelas operações em detalhes. Tudo isso para você aprender mais. Pessoal, se você analisar aqui, nós ainda estamos naquela movimentação consolidada do índice, né? Onde nós temos aí 3 zonas, né? Você tem aqui o Zone 3, que vai desse tamanho, Zone 2, que vinha esse tamanho, o Zone 1, que era do pregão de ontem, né? A gente pode até tirar isso daqui. E o mercado continua nessa consolidação e eu acredito que continuará nessa consolidação até semana que vem. Mas uma coisa era importante, nós tínhamos aqui algumas regiões relacionadas ao pregão de hoje, que era este order block aqui dos 60 minutos, extremamente validado para a gente trabalhar região de venda, por se tratar de um order block numa movimentação de prêmio do movimento principal, e esses outros 2 order blocks aqui, que eram order blocks do gráfico de 5 minutos dessa zona 1 que nós tínhamos aqui de baixo, que a gente estava buscando trabalhar dentro deste intervalo de negociação aqui, que era o que estava formando o nosso zone to zone. O mercado ele abriu extremamente próximo, praticamente dentro do order block principal da venda, né, na nossa região aí de prêmio. E obviamente você tinha aqui este order block de baixo como sendo o nosso alvo para uma movimentação vendedora. Aqui no caso a operação em questão seria essa daqui, a gente trabalhar com uma venda deste order block buscando o alvo aqui embaixo, uma operação com 5 para 1 de oportunidade, né? Você estaria arriscando 1 para ganhar 5 vezes mais. Então a gente estava trabalhando ali com um alvo de 1.025 pontos e um stop de 190 pontos. Acontece que durante este movimento, durante esta entrada do preço lá no order block vendedor, eu comecei a observar uma altíssima incidência de players do varejo fazendo esse movimento de venda. E como eu não gosto de estar na mesma direção
que 95% dos traders que perdem dinheiro, eu gosto de fazer o que os 5% que ganham estão fazendo, eu acabei não entrando nessa operação utilizando o conceito de risk entry e aguardando que seria uma movimentação de confirmation entry. E para utilizar o confirmation entry, a questão que eu utilizei aqui seria o mercado perdendo o choque do gráfico de 1 minuto. Quando ele perdeu esse choque, ele perdeu o choque com um Fair Value Gap. Então eu desenhei o meu Fair Value Gap aqui, desenhei o ponto de entrada do Fair Value Gap, que é o Consequent Encroachment, e fiz o que? Eu aguardei o mercado voltar no Consequent Encroachment, coloca ali o nosso stop bem curto e o alvo volta a buscar ali na mesma proporção que seria o seu alvo técnico, né? Seria o seu alvo na próxima região de demanda, onde nós tivemos aí um trade quase 10 para 1. Foi 9.6 ali, onde você estaria arriscando 95 pontos de stop para 915 de recompensa. Então foi um trade extremamente fantástico a movimentação de hoje. E essa semana que ontem e anteontem eu venho tomando ali no começo da manhã 2 stops, né? Foi na terça-feira comecei o dia tomando 2 stops, na quarta-feira tomando 2 stops de novo, né? Tendo que fazer mais um trade aí na parte da tarde para recuperar. E aí hoje o mercado já dá essa oportunidade logo de cara para você ver a importância que é você trabalhar utilizando um payoff adequado, um gerenciamento de risco adequado e o mais importante de todos, que é uma leitura institucionalizada ali do mercado. A gente consegue observar também alguns fatores importantes que o mercado ele quebra o choque de 1 minuto desse movimento de mitigação, né? Do movimento que levou o mercado da mínima até o Fair Value Gap. Quando ele perde isso com outro Fair Value Gap. E aqui mais uma vez eu desenho o nosso Fair Value Gap, esse que agora o nosso order block passa a ser este cara aqui. E com isso, pessoal, a gente consegue ter ali um range de negociação muito curto. Então aqui a minha recompensa, né, ela obviamente é muito menor do que desse principal. Aqui eu tive que esmagar ao máximo o meu stop loss para eu poder ter uma oportunidade ali que eu julgo interessante. Os meus alunos sabem que eu gosto de trabalhar com relação risco-retorno de pelo menos 5 para 1. Então, a cada R$1 que eu arrisco, eu busco ganhar 5. Aqui, nesse caso, a oportunidade, ela dependendo de onde a gente colocou o stop ali, né? Ela vai de 4 a 3. A minha, no caso, ficou nessa questão de 4, 4,5. Então, eu tive que enxugar ao máximo ali o meu stop loss para conseguir ter uma relação que ainda não era o que eu busco, que eu acho ideal, mas por se tratar de um stop tão curto como esse, né, depois de você ter um ganho de 900 pontos, eu acabei arriscando 75, 80 pontos aí para buscar ganhar mais 325 e o mercado novamente confirmou a leitura desta venda no Fair Value Gap. Agora, amanhã, obviamente sexta-feira, a gente tende a ter ali uma movimentação mais reduzida, né? E aqui, se você observar as nossas regiões, elas continuam sendo favoráveis para compra nessa parte inferior. Nós temos aqui, se a gente for analisar, o Buy Side Liquidity nesse ponto, o Sell Side Liquidity nesse ponto. Aqui você acaba tendo o choque do gráfico de 5 minutos, tá? Então, para o mercado iniciar um movimento de mitigação até essa região aqui de baixo de compra, ele precisaria perder o choque e voltar a testar aí numa região novamente de prêmio e fazer esse movimento aí secundário. O que a gente vai acabar marcando, porque esse ponto aqui também já foi mitigado no pregão de hoje, né? Vai te sobrar o topo da consolidação. Se você pegar o gráfico de 60 minutos, você vai conseguir ver, inclusive na série histórica, que seria o topo do range principal, tá? Então essa região está extremamente cara para a gente trabalhar compras. A sua prioridade tem que ser vendas. E aí você vai buscar fazer ali uma venda nessa região de Buy Side Liquidity. Preste muita atenção, porque o mercado ele pode varar essa região, capturar a liquidez, fazer o que nós chamamos de sweep e depois voltar para dentro, tá? Principalmente porque esse movimento de mitigação aqui, ele está muito claro e você precisa buscar aqui regiões que te ofereçam uma probabilidade muito maior de você entrar a favor desse movimento principal, tá bom? Bom, vamos falar de dólar agora. Nosso dólar no mercado acabou basicamente trabalhando ali
no fundo da nossa consolidação, aquela região que a gente buscava fazer um movimento comprador, né? Você teve o dólar aí como principal ponto de parada, a gente estava aguardando o mercado vir nessa região, mas ele não conseguiu ter forças para chegar até aqui em cima com um alvo de 63 pontos. O mercado encostou na nossa região compradora e direto e reto subiu 44,5 pontos, que acabou manipulando a máxima do dia. Obviamente isso é uma tendência de baixa, como eu venho falando para vocês ali ao longo dos últimos dias. E nessa tendência de baixa, uma alta incidência de compras na máxima do dia simbolizava para nós ali uma manipulação dessa liquidez, o que faria você pensar talvez em sair da sua venda ou de você entrar numa venda, né? Sair da sua compra e entrar numa venda. Agora, para amanhã, a movimentação do dólar que eu vejo aqui necessária é: nós temos este order block aqui como sendo order block de oferta, tá? Ele é um ponto interessante para a gente buscar uma oferta, já que a gente pode traçar agora um sell side na parte de baixo, que seria nessa região aqui. Dá para a gente trabalhar um sell side aqui e dá para a gente trabalhar um buy side tanto aqui quanto nessa parte de cima. Existe liquidez nessas duas regiões, então você precisa estabelecer aqui o seu range de negociação e com base nele você vai buscar boas oportunidades de você vender, que no caso a única que eu observo é você vender aqui na parte de cima, e a gente vai priorizar vendas até que o mercado simbolize para nós a necessidade de ele virar comprador. Beleza? Bom, queridos e queridos, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo dos estudos de mercado. Não deixe de acompanhar o canal sempre. Deixa o seu like aqui embaixo, confira a aula exclusiva, comente aqui também. Um grande abraço para vocês, um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e até a próxima.